meus irmãos. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês que vão ouvir, ao receber essa mensagem nesta terça-feira. Que venha ser uma terça-feira edificante, que venha ser uma terça-feira na presença do Senhor, amém? Que pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nessa terça-feira, vamos buscar mais intimidade, mais profundidade, mais comunhão com o Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Pai, nosso Deus, nosso Salvador. Amém? E eu queria trazer para vocês hoje uma mensagem que está no livro de Lucas, capítulo 3, a partir do verso 1. E a partir do verso 1 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi neste ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém? Até aqui, no versículo 6. Deus, ele escolheu João Batista para anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Messias, do nosso Salvador, daquele que remiria a humanidade do seu pecado, que pagaria o preço pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e nos daria a graça de podermos conquistar a salvação. João Batista, ele vem anunciando num deserto, num tempo difícil, num tempo onde muitos ali se diziam filhos de Deus, religiosos, mas não praticavam, não corrigiam as suas condutas, andavam de qualquer jeito. E Deus escolheu João Batista para anunciar o que iria de vir, aquele que iria colocar todas as coisas no lugar, aquele que ia tirar todo o defeito daquilo que tinha acontecido. Porque a lei, ela acabou se tornando algo que os homens conseguiram dar o seu jeito para continuar nos seus erros, nas suas práticas. E Jesus viria para endireitar as veredas, como fala aqui, né? Aplanar os caminhos. Jesus, ele viria para trazer uma solução para a terra, para a humanidade. Jesus viria para ser o exemplo para nós, para que para que a gente venha conseguir alcançar a graça, a salvação. Jesus veio nos ensinar o caminho. E João Batista, o que me deixa muito intrigado, assim, né? Como é que aquele homem no deserto clamava e as multidões iam até ele, né? E ele não clamava e não pregava um evangelho de facilidade, um evangelho onde o homem é o centro, não. Ele clamava em alto e bom tom para que o homem se arrependesse do seu pecado e se voltasse para o Senhor, para que o homem corrigisse a sua conduta e se voltasse para o Senhor, para que o homem voltasse a ter os valores de um homem de Deus e estivesse com o Senhor. E o que é mais interessante é que a Bíblia fala que o profeta Isaías já anunciava os planos que o Senhor teria para a humanidade, porque o Senhor via que a humanidade só piorava,
que a lei que Deus deu para o homem, para que o homem vivesse em santidade, em temor, obedecendo a Deus, já estava sendo burlada. O homem, o sacerdote daquela época, já tinha arrumado jeitinhos para que a lei não fosse cumprida, os mandamentos. Eles colocavam peso em cima das ovelhas, mas eles mesmos já não praticavam. E aí, olha só, Isaías anunciou, profetizou que viria um homem que clamaria no deserto para que nós viéssemos preparar o caminho para o Senhor, né? Aí a gente fica pensando, como preparar o caminho, né? Hoje essa palavra, eu estou preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo chegar ao teu coração. Você pode preparar o caminho no meio da sua casa, dos seus familiares. Ah, mas como? Anunciando o arrependimento, a conversão, o aceitar a graça, crer que Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Demonstrar que aquele que crê em Cristo e obedece tem como ser salvo. E olha só que bacana, a Bíblia diz assim, ó, vós que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. O que é veredas? Caminho. Quer dizer, os nossos caminhos tortuosos, as nossas obras, aquilo que a gente tem feito de errado, aqueles atalhos que nós temos tentado pegar para chegar até o Senhor. João Batista estava falando em direita. Em direita é porque virá o Senhor da glória, o Senhor Jesus. Então muda esse seu falar, muda esse seu agir, muda esse seu se portar, arrependam-se, se batizem, né? Olha só que legal, a gente fala muito do batismo das águas, que é um referencial para aquele que aceitou Jesus, para aquele que quer uma mudança de vida, mas até isso hoje, nessas gerações, tem se tornado algo banal. As pessoas entram na água, falam de um batismo, mas não mudam sua conduta, não endireitam suas veredas. E o batismo na água tem se tornado cada vez mais uma cerimônia religiosa. Quando o verdadeiro batismo, o batismo das águas, primeiramente você tem que ser lavado o seu coração. Você tem que se arrepender realmente. Você tem que estar decidido a abandonar tudo aquilo que você praticava de errado. Se você falava palavrão, não fala mais. Se você fumava, não vai fumar mais. Se você bebia, não beba mais. Se você fornicava, não fornique mais. Não é verdade? Se você cobiçava as coisas dos seus irmãos, não cobice mais. O seu coração tem que estar lavado. Porque se você descer somente as águas por uma cerimônia religiosa, perante a sua igreja, a sua congregação, você é um batizado, é um novo convertido, mas e perante Deus? E perante o Senhor, que vale? Porque o que vale é o batismo perante Deus. E quem conhece os corações? Somente Deus. Só que João Batista, a Bíblia fala que era uma voz que clamaria no deserto. Irmãos, que deserto que nós estamos passando espiritual. Estamos vivendo a apostasia da igreja, dos templos, o abandono da fé, da santidade, vendo a profanação entrar dentro da maioria das igrejas, a falsa doutrina, o abandono da doutrina santa. Estamos vendo cada vez mais líderes religiosos, igrejas se sujeitando aos séculos, à modernidade deste mundo. Mas João Batista, no meio daquela geração dele, que já era difícil, ele clamava no deserto. Ele clamava e falava: endireite as vossas veredas. E acho muito bonito a partir do verso 3, né, que fala assim: todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas e as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Mas que salvação? Jesus Cristo.
Aquele povo daquela época teve a oportunidade por 3 anos, né, que Jesus pregou o Evangelho, de ver a salvação do Pai, de sentir a presença, de ver o impossível, de saber que o Senhor Jesus Cristo estava no meio deles. E João Batista vem preparando um caminho e fala: preparem o caminho para que Jesus possa chegar até você. Porque quando Jesus virá, não vai ter grego, não vai ter persa, não vai ter judeus, todos seremos iguais. Presta atenção, meus irmãos. Não tem judeu, não tem gentil, não tem nada. Todos pecamos, fomos destituídos da glória e carecemos da graça, do sacrifício de Cristo. E Cristo, ele vem para colocar nós todos debaixo da mesma condição, dependendo da graça, do sacrifício dele. Precisando se arrepender dos pecados, se converter dos seus maus caminhos, se voltar a Deus. E muitos hoje acham que não, a salvação não é por Cristo, é pelas obras. Os judeus ainda, né, que preservam as leis, que vivem em leis, que não acreditam que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias. Eles acreditam em obras, né, que vão ser salvos por obras, por obras, por obras. Todos judeus, os convertidos, todos nós descumprimos a lei, carecemos da graça, todos nós pecamos. Todos nós. Só que João Batista clamava no deserto e anunciava um batismo nas águas, mas ele falou que depois dele viria alguém que era tão maior que ele não era digno de amarrar as correias da sua sandália. E esse nos batizaria com fogo. Glória a Deus. Com fogo, meus irmãos. Você vê que depois do batismo das águas, do arrependimento, da conversão das nossas coisas erradas, do nosso coração estar disposto a andar com Cristo, depois disso vem Cristo habitar no nosso coração e Ele traz o fogo do Espírito Santo, que vai nos batizar de uma forma como batizou a Pedro, a Paulo, aos discípulos, aos irmãos cristãos que morreram por Cristo e não renunciaram à sua fé por nada. Deixa eu te falar uma coisa. Antes desse batismo do fogo, Pedro negou a Cristo. Antes desse batismo com fogo, nós não temos forças para permanecermos firmes. Mas eu me batizei, eu me arrependi dos meus pecados. Glória a Deus, esse é o processo, é o começo. Mas agora é hora de buscar o batismo com fogo, que é o quê? É ser cheio do Espírito Santo, é como aquele povo em Pentecostes. Olha só, depois daquele dia, antes disso, Pedro ele negou a Cristo 3 vezes, e Cristo falou: você vai me negar. Mas depois que João recebeu o batismo com fogo, ele era cheio do Espírito Santo, ele não temia a morte. Ele morreu pelo Evangelho. Estevão, a Bíblia fala que era um jovem cheio do Espírito Santo. Ele não temeu a morte por apedrejamento, ele não negou Cristo perante os religiosos, perante os poderosos daquela época. Ele não parou. E assim somos nós, depois que nós nos convertemos a Cristo, quando nós decidimos sair do pecado, do mundo, das nossas práticas vergonhosas, erradas. O que é isso, irmão? Não adianta você falar: eu vou me batizar, mas eu vou continuar com a amizade do mundo. Você ama as pessoas, mas você não pode andar com elas, porque o seu batismo das águas foi em vão. Então, que nem eu me batizei há mais de 10 anos atrás. E aos poucos o Espírito Santo ele vai nos mostrando que não tem como andar junto.
Porque o pensamento é outro, o falar é outro, os valores são outros, o lugar onde nós estamos são outros. Agora, se você diz que é convertido, batizado e anda com pessoas do mundo ainda, eu estou falando, não é trabalho, tá, irmão? Não é uma conversa, ô irmão, tudo bem? Não, não é isso. É você sair para lugares com eles, estar nos lugares com eles. E eles estão praticando as coisas que eles acham que é normal, mas para você, você sabe que os valores não te podem, você não pode fazer isso. Você não pode praticar essas coisas. E você continua andando, o seu batismo das águas foi só um batismo. Se foi um descer a uma piscina, um rio, e subir molhado, seu coração não estava aberto a abdicar do mundo para viver com Cristo. Se você não muda o seu falar, se você falava de uma forma, na gíria, com palavrão, com as palavras torpes, de baixo escalão, ou de duplo sentido, se você não mudou esse falar, não adiantou nada seu batismo nas águas. Você não se arrependeu. Se você era uma moça, um rapaz que andava com vestes assim, sensuais, curtas, que chamasse atenção, que, infelizmente, fazia você de um objeto sexual, e você continua usando, você não se converteu. Ah, mas eu fui para a igreja, irmão, e lá, e vixe, eu senti eu fui liberto, não sei do que, e tal, e hoje eu... Não, irmão, se você não mudou sua conduta, seus valores, você não mostrou frutos do arrependimento, você só se batizou. Ah, quando era do mundo, eu fazia umas tatuagens da hora, tal, nada contra. E agora eu vou para a igreja, tal, e eu continuo fazendo, mas Deus não se agrada. Deus não se agrada, irmão, não, Deus não se agrada. Não é somente pela tatuagem, por você ferir a sua carne, é pela intenção dela. A intenção que está no seu coração, que eu não conheço. Então você não mostrou frutos de arrependimento. Ah, irmão, mas quando eu era do mundo, nossa, irmão, eu era da bagunça, não sei o que. Hoje não, hoje eu só saio com meus amigos, tomo minha cervejinha, eu vou para um barzinho com eles, vou para um shopping, mas eu não estou naquela bagunça, não quero. Irmãos, com o Senhor Jesus não é 30%, 50%, 90%. Quem se converte é 100%. É abandono total das velhas práticas, do velho viver, do velho homem. Ô irmão, aí é difícil, mas não é impossível. Ah, mas o que você quer dizer? É a mesma coisa, irmão. Nós estamos clamando hoje no deserto. O que é clamar no deserto? É você pregar um evangelho onde você ensina valores, você ensina o caráter, você ensina as coisas que Deus se agrada. E as pessoas, não precisa de tudo isso, não, tem que abandonar nada, não, eu posso servir a Deus e estar vivendo a minha vida secular ainda, não, eu posso, eu não tenho que ser separado, não, assim, desse jeito, não, assim é muito radical, nós estamos vivendo uma geração, irmão, onde domingo eu estava com a minha esposa, zapeando televisão, e a gente encontrou um canal que estava assim, no momento eu gosto. Eu já sabia que não ia dar bom, eu vi aqui. Mas Deus sou teimoso. Aí eu parei para ver, tinha uns rapazes cantando, era tipo um reggae. Nada contra o estilo, Eu não gosto. Eu gosto de música de adoração, que te levam a Deus. Ritmo assim, eu acho que não edifica a Deus, mas cadê o respeito? E não é uma verdade absoluta. É só eu que não gosto. E os rapazes estavam cantando e teve uma hora que um dos rapazes cantou assim, se você estiver passando por dificuldade, problema, chame o maloqueiro da Galileia. E eu falei, Senhor, que igreja é essa?
Meu Deus. O maloqueiro da Galileia. Irmão, pensam vocês, um homem que vem do mundo, que nem um mundo promíscuo, que se converteu a Cristo e há mais de 10 anos vem lutando para ter um caráter diferente, uma vida diferente, um viver diferente, valores que eu nunca tive no mundo, respeito, temor que eu nunca tive no mundo. Imagine uma pessoa como eu que careceu da graça do Senhor Jesus tanto, que eu peguei tanto. E ver Jesus falar para mim que o sangue dele abriu a gaiola dos meus pecados e eu estava livre para fazer o que eu quiser. Mas estava livre para não praticar mais nada daquilo. O pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida. Imagine um homem que até os seus 24 anos era ateu. De verdade. Que zombava e tudo. E teve um encontro com Cristo. E Cristo curou não só a minha carne, mas a minha alma. A partir dessa data começou a me dar valores. Começou a dar sentido para a minha vida. Imagina hoje, mais de 15 anos depois, eu ouvi um jovem falar o maloqueiro da Galileia. Um homem como eu que não tinha valores, limite, nada. Que na minha época de juventude, maloqueiro era aquele que não tinha valor algum. Meu pai vivia falando. Você vai ser um maloqueiro, não quer nada com a vida, vai estudar, não anda com esses maloqueiros. Maloqueiro sempre foi sinônimo daquilo que não presta. Porque eu nasci numa quebrada, num lugar onde tinha muita gente que fazia coisa errada. E os pais usavam esse sentido, não seja um maloqueiro, não anda com esse tipo de gente, ele é maloqueiro. Sempre foi um sinal de coisa ruim, nunca foi coisa boa. Tá certo que os valores hoje estão tão invertidos que vai falar, não, maloqueiro é uma gíria legal. Não, maloqueiro era gente que não queria nada com a vida, não tinha valores, não tinha respeito, andava sem sentido, sem nada, não. Para os meus pais, para as pessoas da época, e para eu que sou filho, eu aprendi assim. Imagine eu, uma pessoa convertida, nascida, que descobriu o valor, o sentido da vida, que foi Cristo morrer por mim na cruz, um pecador indigno. Ouvi um jovem cantar, se você tiver desesperado, não sei o que, chame o maloqueiro da vida. Aí eu trago essa mensagem para vocês hoje, para quem vai ouvir. João Batista clamava num deserto, no meio onde já tinha sumos sacerdotes que não estavam ensinando o valor, já não estavam se ensinando mais como servir a Deus, estava corrompido, porque naquela época era uma época de promiscuidade, né? O rei Herodes, a gente sabe o que aconteceu. Mas João Batista, ele clamou no deserto, num lugar árido, sem descanso. Ele clamava e falava: endireita as vossas veredas. E aí, se você for ler do verso 7 para diante, diz assim: as multidões saíam para ser batizadas. E João Batista falava: raça de víboras, vocês acham que não vão passar pelo juízo porque vocês estão sendo batizados? Quantos cristãos, entre aspas, acham que desceram um tanque, acha que mergulharam numas águas e eles acham que não vão passar o juízo por isso? Acha que eles podem estar dentro de uma igreja, fingir um batismo que tem que ser o arrependimento dos seus pecados?
E Jesus não virá trazer o juízo para eles? Que aquilo que eles têm desejado no coração não vai ser exposto? Aqueles homens, como hoje, as pessoas estão dentro da igreja para continuar nas suas práticas pecaminosas, fazendo tudo aquilo que não agrada o Senhor. Mas estão dentro da igreja, se batizaram, são os crentes. E aí Jesus ministra ao meu coração, fala assim: clama nesse deserto que nós estamos vivendo. Que deserto, irmão? Deserto da santidade, deserto da retidão, deserto do amor a Cristo, ao temor a Cristo. Nós estamos vendo igrejas cada vez mais sujeitas ao mundo, tratando Jesus como você, como seu amiguinho de escola, e falando que é intimidade. Que intimidade é essa? Está chegando a um cúmulo da igreja tratar o nosso Senhor Jesus, santo, bendito, Filho de Deus vivo, Deus, como maloqueiro. E fala: não, é que você é muito velho, antiquado. Não, eu vivo a santidade. O profano não entra no meu coração. Pode entrar na sua igreja secular. O seu pastor, o seu líder religioso pode estar já dobrado ao Deus deste mundo, deste século. Mas o meu coração não está. E eu vou clamar nesse deserto que nós temos que ter valores, como João Batista vem dizendo aqui. E ele falava: o que eu devo falar? Os autoridades, os policiais daquela, o que eu devo falar? Ele falou assim: não aceite suborno, seja feliz com seu salário. Os governadores, o que eu tenho que fazer? Cobre o que é lícito, não cobre a mais. João Batista estava falando assim: ei, volta a ter valores, volta a ter caráter, para que Cristo possa chegar a você. Isso é preparar o caminho. Você vê que o batismo nas águas é você se arrepender de todas as suas práticas erradas, todos os valores errados deste mundo, descer às águas e se arrepender, e quando você sair de lá, saberá que vai vir ainda Cristo e o Espírito Santo que vai te batizar com fogo, e você vai resistir até a morte pelo Evangelho, pela santidade. Você não vai se dobrar, como Pedro não se dobrou, como Estevão não se dobrou, como os apóstolos não se dobraram, Tiago não se dobrou, Paulo não se dobrou. Ele não se prostrou ao Deus daquela época. As perseguições, as opressões. Mas hoje a igreja não, ela passa uma necessidade financeira, ela faz tudo. Olha aí, tá chegando o carnaval. E você já ouviu falar que igreja vão fazer bloquinho carnavalesco para ganhar alma. Isso é Satanás puro. É o Deus desse século sentado no altar dessas igrejas. Filhos de Belial, que tem levado jovens e multidões a se perderem por falta de santidade e temor a Deus. Eu não tenho medo de falar, porque eu vim do mundo promíscuo, eu vim do mundo sem valores, e eu sei o preço que o Senhor Jesus pagou pela minha vida. O preço dele não foi uma cervejinha de fim de semana, uma baladinha, uns amigos mundanos que te levam ao pecado. Não, o preço dele foi de sangue, foi até a morte. E ele vale mais que tudo, cara. E ele não é um maloqueiro, ele não é o meu amiguinho, ele não é o você, não. Ele é o grande eu sou, é o meu Senhor, o meu Salvador. A intimidade que eu busco com o Pai é de conhecê-lo e saber como ele é maravilhoso. Cada vez que eu leio a palavra, eu me aproximo mais dele, mais eu tenho temor, e eu sei que eu sou indigno até de orar a ele. Mas João Batista, ele clamava no deserto. E ele prepara o caminho. E que nessa tarde, nessa noite, de terça-feira, nós vamos ter mais intimidade com o Senhor, mas com temor. Eu te convido a ler a Bíblia e você buscar conhecer a Cristo de verdade. Não o Cristo da religião, mas o Cristo Deus verdadeiro. Eu te convido a conhecer o batismo, leia Romanos 6.
O batismo verdadeiro, que é no seu coração. Um batismo onde você vê pessoas que todas as práticas que ela tinha no passado, ela já não tem mais. E eu te convido, depois de você se arrepender dos seus maus caminhos, buscar os valores cristãos dentro da Bíblia. Ser um filho, um pai de caráter, que honra a sua casa, que honra o seu Deus, que honra os seus irmãos, que honra o seu trabalho. Buscar o batismo do Espírito Santo. Buscar o batismo no fogo. Para que na pior situação da sua vida, você não venha se dobrar. Mas venha se manter firme os valores. Igreja, nós estamos vivendo um deserto. Um deserto da santidade. Onde a apostasia está na igreja. O abandono da fé. Nós temos visto cada vez mais homens e mulheres que se dizem servos, autoridade de Deus, fazendo tudo para encher a igreja de qualquer jeito, de qualquer forma. Eles estão enchendo igrejas e enchendo o inferno também. É triste falar isso. Passou o Halloween, eu vi um pastor conhecido falar: não, aqui nós não fazemos festa de Halloween, não, é abóbora feliz, né? É como se mascarar um pecado, né? Ah, não, mas aí a intenção é sempre boa, né? Aquela sofisma, né? Falta verdade, falsa verdade. Não, é para ganhar almas para Jesus. Não, para ganhar almas para Jesus, como João Batista fazia, falava a verdade, pregava valores, pregava arrependimento, pregava o abandono das suas práticas mundanas. O evangelho não precisa nada moderninho, não precisa de espetáculo. A palavra de Deus fala que a palavra é mais penetrante que uma faca de dois gumes. Ela divide junta e medula, espírito e alma. Você não precisa fazer nada, folclore, se fantasiar, fazer show, gritar. Não, é palavra. É Jesus. É Ele que é a mudança. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E não tem atalhos para a pessoa pegar para entrar na igreja e pensar: não, é um atalho, e aí eu faço isso aqui, esse movimento, e... Não, Jesus. Prega Jesus, porque aqueles que forem do aprisco, aqueles que quiserem algo com Deus, eu sei que não são muitos que vão acertar com a porta. O caminho é estreito, a porta é estreita, e poucos acertarão. Mas esses poucos vão ouvir a verdade. Irmão, nesse tempo, nessa geração que nós vivemos, onde a liberdade em Cristo transformou-se em libertinagem para tratar com Ele, aonde nesses tempos que nós estamos vivendo, tudo você pode, em nome de Deus, beber, fumar, se prostituir, ter barzinho na igreja, tal, pode tudo. Nesses tempos, eu acredito que não só eu, mas muitos irmãos clamam no deserto: convertam-se, voltem-se para o Senhor, arrependam-se dos seus pecados, abandonem suas práticas, e o Deus que é todo poderoso, misericordioso, dos céus ouvirá a sua oração e sarará a sua terra. Amém? Que Deus Ele venha abençoar vocês, meus irmãos. Eu sei que todos nós já vimos a salvação do Senhor Jesus Cristo. Ouvimos o Evangelho, mas poucos conhecem Ele de verdade. Conhecem uma religião, um Deus que se prega na religião que se prega: não, nosso Deus é Deus monetário. É Deus que você é Deus, você tem carrão, você tem carona. É conversa fiada. Existe só um Deus verdadeiro. Os outros deuses é de pedra, de madeira, é Baal, não serve para nada, inútil. Nosso Deus é vivo e ressurreto, irmãos. E quando Ele vir, Ele vai nos levar. Que bom que toda a humanidade, a Bíblia fala que toda a humanidade verá a salvação de Deus. Todos nós
gregos, persas, gentios, judeus sabem do sacrifício que teve na cruz. O Filho de Deus que foi levantado no madeiro. O sangue que correu pelo meu e pelo seu pecado. Todos nós sabemos. Ah, mas aquele irmão não é convertido, mas ele sabe que existe um homem que pagou um preço. Ah, ele não acredita, o judeu não acredita. Não tem problema, mas ele sabe o que aconteceu. Ele sabe que ele vai lá no túmulo onde foi enterrado Cristo e fala, não, ele já não está mais lá. Ele ressuscitou. Todos sabem. E é bonito, meu irmão. Jesus virá e vai aplanar, e vai aterrar, e vai endireitar. Quer dizer, quando Jesus chegar na sua vida, tudo aquilo que estava defeituoso, torto, errado, ele endireita. Você tem uma vida reta. Como sabemos que Cristo está na nossa vida? Quando nossos caminhos mudam e andamos reto com Ele. Frutos de arrependimento. Quem se batiza de verdade dá frutos. Não é obra, tá? É frutos. Ele perdoa, Ele ama. Ele é alegre. Mas está caindo no mundo. Mas a alegria dele está em Cristo. É Cristo. Ele é longânimo. Ele tem muita paz. Tantos frutos, meus irmãos. Mas glória a Deus. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Que nessa tarde Jesus use vocês. Que nessa noite Jesus use vocês. Para que vocês preparem o caminho na sua casa. Como preparar o caminho? As pessoas vendo em você alguém que se converteu de verdade. Que vocês sejam usados por Deus para preparar o caminho para aqueles que não conhecem. Com seus valores, com seu falar, com seu vestir, com seu se portar, com seu amar. Amém? E não percam. Você que é mais jovem, não perca o temor a Deus. Deus não é qualquer um. Reverencie, tema e saiba como chegar até a presença do Senhor com temor e tremor. Não use essas palavras torpes para estar na presença de Deus. Porque Ele não aceita, Ele rejeita. Tenha temor pelo nosso Deus. Ele é nosso amigo, é nosso Pai. Ele é íntimo nosso. Mas Ele nunca nos deu libertinagem para isso. Amém? Que Deus abençoe, que Deus derrame graça, paz sobre a vida de vocês nessa terça-feira. Que os seus caminhos venham ser endireitados. Que aquilo que você não tinha força para se restaurar, Jesus restaure na sua vida. Aquilo que estava errado, que estava tortuoso, aquilo que estava em falha, aquilo que precisava ser aplanado, que o nosso Senhor Jesus, ao chegar ao seu coração, Ele venha consertar e venha mudar tudo. Que em nome do Senhor Jesus, o reino do Senhor esteja no seu coração. Amém. Graças a Deus.